Salve, salve, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências desta semana. Eu sou o professor Vinícius e estou aqui para mais um assunto dentro da nossa disciplina. Vamos lá? Ao longo da história, o ser humano buscou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução de seu esforço físico. Para isso, utilizou meios auxiliares que lhe permitissem realizar tarefas de modo mais fácil e assim diminuir o gasto de sua força muscular. Portanto, na aula de hoje falaremos sobre as máquinas simples. São elas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. São as máquinas simples que facilitam a atividade humana, simplesmente por nos permitir realizar uma tarefa com menor esforço físico. Na aula de hoje, assistiremos a alguns vídeos explicando como funcionam as máquinas simples. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Aprenda Ciências. O tema da aula de hoje é máquinas simples. Esse é um tema de física que é abordado no 7º e no 9º ano. Então vamos começar pensando um pouco. Então, o que são máquinas? Meninos, máquinas são objetos criados pelo homem com o objetivo de facilitar as nossas tarefas do dia a dia, como por exemplo, vamos pensar aqui num objeto, uma pá. Será que essa pá é uma máquina? Ela pode nos auxiliar no cotidiano? Sim, né? Então vamos imaginar uma casa. Para a construção de uma casa é preciso cavar. Imagina se precisássemos fazer isso com as mãos. Quanto tempo gastaria? E se fosse com a pá? Diminuiria o tempo para cavar o buraco? E se usasse uma retroescavadeira? Muito mais rápido, né? Para isso que servem as máquinas, meninos, para ajudar as tarefas do nosso dia a dia. Na aula de hoje, veremos o que são e quais são as máquinas simples. Por serem equipamentos muito simples e de fácil utilização, essas máquinas simples estão completamente incorporadas no nosso cotidiano. Como, por exemplo, temos um martelo, uma máquina simples, um alicate, tesouras, abridores de lata, pás, enxadas, rampas, dentre outros. Na aula de hoje, nós iremos falar de dois tipos de máquinas simples, as alavancas e as roldanas. As alavancas apresentam um sistema muito simples, composto basicamente em uma barra rígida sobre um ponto de apoio que recebe a força aplicada, também chamada de força potente, e ela serve para mover um objeto chamado força resistente. Então temos aí a força potente, que é aquela força aplicada por nós para mover o objeto. Então mover o objeto seria força resistente. Agora que já entendemos como funciona e onde estão localizadas as forças da alavanca, vamos fazer uma experiência. Quem tiver um portão de grade como esse aqui em casa, consegue fazer. Primeiro, vamos identificar onde estão os pontos de apoio da alavanca, nesse caso do portão, né? Então aí é onde a gente encontra o ponto de apoio. Gostaria que vocês tentassem abrir primeiro o portão puxando perto do ponto de apoio, a essa distância aí, ó. E depois gostaria que vocês tentassem abrir o portão puxando com uma distância maior do ponto de apoio. Onde vocês acham que é mais fácil de abrir? Longe do ponto de apoio, né? Mas por quê? Então vamos à explicação. Como eu falei para vocês, pessoal,
esse portão é uma alavanca, né? E nas alavancas, quanto mais perto a força potente tiver do ponto de apoio, menor vai ser a força resistente. O que quer dizer isso então? Para abrir o portão segurando por ali, será necessária uma força potente muito maior do que se tentarmos abrir o portão puxando em um ponto mais afastado do ponto de apoio. Ali a gente precisaria de uma força potente menor, porque a distância em relação ao ponto de apoio é maior. Então, pessoal, para abrir o portão com mais facilidade, nós teríamos que usar o ponto mais distante do ponto de apoio. Aí estão representadas as forças potentes, que são aquelas aplicadas. Vamos mais um exemplo? Então, meninos, mais uma vez, quanto for maior a distância da força potente em relação ao ponto de apoio, maior será a força resistente. Então, aí de azul a força potente e em vermelho mostrando o que seria a força resistente. Mais uma vez, outro exemplo. Então, meninos, agora a gente vai ver um carrinho de carregar caixas. A rodinha representa o ponto de apoio. Nessa extremidade é a força potente, onde a pessoa faz a força para carregar o carrinho. Essa é a distância da força potente em relação ao ponto de apoio. E aí é a força resistente. As partes que compõem um sistema de alavanca podem ser posicionadas de diferentes formas e interferem na maneira como a força é aplicada. Dependendo de como as forças são distribuídas, as alavancas podem ser desclassificadas em interfixas, interpotentes e interresistentes. Vamos falar primeiro das alavancas interfixas. São aquelas onde o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Alguns exemplos desse tipo de alavanca são as gangorras, né? Vamos ver outro exemplo agora. O martelo também é um tipo de alavanca. A tesoura também é uma alavanca interfixa, dentre outros. Agora vamos ver as alavancas interpotentes. Elas são aquelas que a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Esse tipo de alavanca é utilizada para diminuir a força aplicada. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a pinça, o quebra-nozes, o cortador de unha. Então, meninos, esse tipo de alavanca, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a força aplicada. Então, esses objetos eles são utilizados para pegar objetos mais frágeis, menores, tá? Agora vamos falar das alavancas interresistentes. Essas alavancas são aquelas em que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Como exemplo, podemos citar para vocês aí o abridor de garrafa, o carrinho de mão. Agora, pessoal, nós iremos falar de outro tipo de máquina simples. As roldanas. As roldanas também são máquinas simples que auxiliam em diversas tarefas do nosso dia a dia. E elas têm como função básica mover objetos verticalmente. As roldanas, pessoal, elas podem ser de dois tipos diferentes: uma fixa ou roldanas móveis. Primeiro, vamos falar das roldanas fixas. Observar a situação a seguir. Se um homem puxasse o balde verticalmente, seria muito mais difícil. Quando utilizamos a roldana fixa, ela muda a direção e o sentido da força, permite que o balde seja suspenso com mais facilidade.
Agora vamos falar das roldanas móveis. Já as roldanas móveis, pessoal, elas reduzem a força a ser aplicada, porque elas se movimentam com o objeto transportado pelo seu eixo que não é fixo. Então, quer dizer, elas reduzem a força. Reduzir a força, então, pessoal, é poder levantar um objeto com menor esforço. Vamos a um exemplo. Vamos pensar nessa caixa aí com peso P. Quando a roldana é fixa, a força para erguer a caixa é igual ao peso da caixa. Quer dizer, a roldana fixa não diminui a força que precisa ser aplicada. Agora, já com uma roldana móvel, a força a ser aplicada para erguer a caixa cai pela metade. Com 2 roldanas, cai 4 vezes, e com 3 roldanas, a força aplicada é 8 vezes menor. Por hoje é só, pessoal. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com a nossa aula. Não esqueçam de realizar as tarefas propostas. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima!